Beleza, pessoal? Hoje, dia 4 de abril, dia do jipeiro. Então, parabéns para nós, para todos os jipeiros do mundo, né? É isso aí, gente. E nós vamos continuar agora no nosso trabalho do tanque e do cash tank. Fica ligado aí. Beleza, pessoal? Olha só, o tanque. Vocês viram que no outro vídeo eu não mexi no tanque, né? E eu vou mostrar para vocês agora o que a gente fez no tanque de combustível. E também tem o cash tank, né? Vamos ver o que se criou aí. Não sei. Vou mostrar para vocês agora. Só que não vai ser só isso que eu vou mostrar para vocês hoje, gente. A gente vai atualizar aquela parte do carburador que vocês viram do último vídeo. Então eu quero mostrar o tanque para vocês aqui. Mostrar essas coisinhas aqui que a gente está desenvolvendo. E a gente vai voltar ali pro motor para me mostrar para vocês uns detalhezinhos que até pelos comentários, que bastante gente comentou o vídeo, bem legal, ó, a gente gosta muito até, gente, que vocês opinam e passam para nós também a experiência de vocês, que é muito importante, isso ajuda muito. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. E lembrando, gente, se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve lá, ativa o sininho e compartilha, gente. Compartilhando que vocês vão fazer o canal crescer. Tá bom, gente? Aí vocês estão ajudando o canal de verdade. Fala para um amigo, vizinho, compartilha aí com os primos. E é isso aí, gente. É isso aí que vai fazer o canal evoluir. E nós vamos evoluir de verdade e vamos tentar passar o máximo possível, com mais detalhe ainda, que a gente tenta passar, né? Conforme o tempo permite, a gente consegue passar um pouquinho mais. Hoje é 7 horas da manhã, a gente está aqui gravando para vocês terem noção. E hoje é segunda e o vídeo vai segunda. Vocês estão vendo que a gente está fazendo uma correria assim para tentar passar o máximo para vocês poderem acompanhar a evolução do Jeep. A gente não quer deixar nada para trás, a gente não quer sair andando de Jeep e como é que ele andou? Como foi? Ele pegou bem, ele saiu bem. Vocês viram o primeiro passeio, né? O primeiro passeio não foi 100%, a gente quer que ele saia 100%. Então a gente vai chegar lá. E agora aqui eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui dos espigões. Vocês viram que eu vou fazendo os espigões, né? Quem não acompanhou o vídeo lá, dá uma olhadinha sobre esse tanque e o cash tanque que a gente vai fazer, né? Então, gente, eu vou deixar um vídeo rapidinho, assim, rapidinho, bem rapidinho. Aí vocês já aproveitam e dão uma compartilhada no vídeo e dão um joinha também, que é bom, ajuda também. O joinha é o carimbinho de vocês, assim, ó, assistido e aprovado. Bom, né? Então vocês vão olhar o vídeo ligeirinho aí e a gente já volta aqui para mostrar para vocês como ficou os espigões que a gente fez, uns espigões top, assim, ó, bem monstro, assim. Ai, que vai dar obstrução. Não, não esse. Já, estamos aqui de volta, no piscar de olhos. Agora que os olhos se abriram e vocês já compartilharam, fizeram todo aquele negócio que eu pedi para vocês, vou mostrar para vocês os espigões.
Aqui tem um espigão de, vamos dizer, abastecimento de linha, que veio nesse tanque aqui. E aqui tem um tampão. Aqui agora tudo vai ser espigão, porque eu preciso de uma vazão boa para o cash tank e que não falte combustível quando a gente colocar a injeção eletrônica, tudo aquilo. Então a gente fez uns espigões que está aqui no meu bolso, que vocês viram aí, eu torneando um pouquinho eles. Eu sei, gente, que tem pessoas que querem ver como eu faço no torno, as peças, isso e aquilo. Ah, como é que faz? Dá uma dica aí, não sei o quê. Gente, vocês comentem aí que vocês querem isso. Eu sei que a gente tem 1 ou 2 ou 3 que comentam que querem uma dica de torno. Até teve comentário de, eu comprei um torninho, eu tô começando agora. Beleza, gente, show. Só que com a parte do Jeep em si, eu não tô conseguindo muito tempo para fazer vídeos desse tipo, entendeu? Eu sei que no vídeo tem vários conteúdos baseados nisso. Mas se vocês querem, gente, vocês comentam aí. Vão botando nos comentários, comentam. E até vocês já falam com os amigos de vocês. Comenta lá com ele, lá para ele botar coisa de torno, não sei o quê. Para mim ter um volume expressivo de comentários, para mim saber que realmente bastante gente quer ver. Porque se só um comentar e os outros 30 que comentam não estão comentando isso. Então é bom eu saber, entendeu? Para mim ter uma interação com vocês, vocês têm que falar. Eu não sei o que vocês estão pensando, entendeu? Muita gente, a gente está fazendo isso aqui, que também quer ver o torno trabalhando, quer ver o jeito que eu faço, se eu faço de um jeito diferente, se eu faço um atalho, eu faço de um jeito mais fácil. Entendeu? Então, para mim poder passar isso, eu tenho que sentir firmeza em vocês aí, que vocês estão comentando e já estão compartilhando com o pessoal que também quer ver essa parte. E aí eu consigo me focar um pouco nisso e no Jeep junto e consigo fazer que eu quero botar esse Jeep andando de uma vez e tem um monte de coisa para fazer também. Deu de conversa. Senão eu vou ficar conversando o dia todo aqui. Aqui, gente, inox. Eu tinha um sextavado de 19mm aqui, é um monstro no sextavado, mas para mim não importa, é só para a chave tocar. Rosquinha NPT. Esse aqui 1/8. Olha a vazão dele. Olha a diferença, vamos botar assim um no outro. Olha que monstro. E não tá aberto aqui, lá embaixo tá fechado. Não, a vazão é passante. Esse aqui seria o retorno, mas necessariamente não é o retorno, ele pode ser o que vai abastecer também o cash tank, não quer dizer nada. Aí tá aqui. Esse rapaz aqui, que não tinha, que é de 0,5 polegada e a passagem dele interna é 10,5, para vocês terem noção. Passagem de verdade. 1/4 NPT. Tá aqui ele não vai entrar mesmo porque eu quero que ele entre sob pressão. Então depois aqui ele vai com a chave, vou botar um pouquinho de veda-rosca, de teflon, né? E apertar ele o suficiente para não vazar. Aqui o troço tá estúpido, né? Vocês viram que ficou uma baita de uma vazão. Precisa de tudo isso? Não precisaria, mas como vai cair por gravidade no cash tank, quanto mais melhor. Porque daqui a pouco o Jeep tá bebendo lá, e tá metendo combustível para dentro e isso aqui não tá conseguindo nem puxar. Tá criando vácuo na linha. E daqui a pouco até as mangueiras estão se fechando, porque entre o cash tank e o tanque, eu não tenho nada, não vou ter bomba, não vou ter nada. Então eu tenho que ter essa gravidade fluindo leve, fácil. Por gravidade eu consigo dar conta do que está sugando com uma bomba, por exemplo. E eu vou mostrar para vocês agora o cash tank. Primeiro, antes de eu mostrar o cash tank, vou botar um videozinho rápido aqui, também para vocês verem, que eu fiz ele todo em aço inox, soldei manualmente tudo.
Testei várias vezes com água, botei água dentro, água quente até para ele ter vapor, para ver se ia vazar ou não. E depois eu jateei ele e fiz isso aqui, ó. Pintei de preto. Tá aqui ele, gente, ó. Ó, até aqui eu isolei, ó, por causa do jato de areia, né? Vou encher de areia ele. Ó, aqui é meia, para vocês terem noção. Olha aí, pessoal. Como eu vou usar isso aqui, gente? Eu vou prender para vocês entenderem. Depois eu vou mostrar para vocês quando eu instalar lá. Ele vai ficar assim, pro lado de fora do chassi. Bem aonde eu fiz aquela base dos tirantes, ele vai pegar nas bases, quase encostando no assoalho. Vai ficar tipo um dedo do assoalho, assim, do Jeep. Então ele vai ficar o mais alto possível e o tanque tá aqui a saída dele. Então o tanque vai sair, vai vir aqui a mangueira e vai entrar aqui. Esse seria o de meia e esse aqui o de 3/8. Então ele vai estar sempre abastecendo por aqui. Necessariamente não é esse o retorno ou esse o retorno. Os dois são retorno e os dois são sucção. É só a gravidade do tanque que vai abastecer ele. Aqui embaixo ele vai alimentar a bomba elétrica, a bomba do Jeep, não importa. E aqui é um retorno, que seria o retorno da linha de combustível da válvula dosadora, que é o que retorna de novo para o cash tank. E do cash tank ele vai retornar para o tanque se for necessário. Então aqui está estipulado, é isso que vai ficar. De momento agora eu não vou usar um retorno, vocês sabem, né? Porque eu vou usar a bomba original, por enquanto a gente vai andar com o Jeep original. E aí o cash tank está pronto. Ah, quer esgotar o tanque, coisa parecida? É só tirar a mangueira. Não tem frescura. E daqui a pouco a gente vai montar isso aqui e vai colocar no Jeep. Agora eu quero ir com vocês aqui no Jeep, o carburador. Eu não vou ligar agora o Jeep, gente, porque é 7 horas da manhã, eu não quero incomodar ninguém, né? Então, porque o Jeep ficou meio barulhentinho, e dentro aqui dá eco. Vocês estão vendo que tá a bobina do MI aqui? Gente, eu botei essa bobina, vocês não viram ainda. Eu vou fazer funcionar depois com ela, antes de tirá-la de novo. Eu quero tirar ela, gente, porque a bobina é monstra. Mudou tudo, gente. Mudou o barulho do motor, mudou tudo. É muito forte a centelha dessa bobina. Ela tá esquentando bem, gente. Tá esquentando bastante, eu vou ter que botar o resistor. Eu já usei essa bobina e nunca usei resistor, mas essa aqui está esquentando demais. Eu usei uma Bosch, uma bobina Bosch. Essa aqui é marca indeterminada, não sei que marca é. Essa aqui está esquentando bastante. Tem o fio resistivo da caixinha. Tu diz, vai ter que ter um fio resistivo. Tem o fio resistivo da caixinha. Só que a alimentação dela que está vindo pós-chave não tem resistor. Então por isso que ela está esquentando bastante. A caixinha não está esquentando quase nada, mas a bobina está esquentando muito. Então eu vou ter que baixar um pouquinho a voltagem da bobina para poder deixar ela. Só que aí, isso aí que eu vou explicar pra vocês, gente. Eu quero botar a bobina de novo, original, Bosch, porque eu quero fazer eu quero coletar parâmetros desse motor funcionando do jeito que a maioria das pessoas andam nele. Tipo vocês aí que estão acompanhando, que tem esse motor original do Iris, vocês andam com a bobina original, com um kitzinho CDI, beleza? Então eu quero fazer parâmetros para ver a diferença. Que eu vou tirar essa bobina e botar ela de novo depois. Essa é a ideia. Porque não adianta eu sair andando agora com ela e eu já vou sair com uma leitura dela, digamos assim. Não é leitura. Eu quero fazer um parâmetro, como eu disse para vocês. Eu quero ver se ele vai ficar econômico, vai ficar respondendo bem no acelerador, se ele vai ficar limpinho. Quero ver tudo isso, entendeu? Então por isso que eu vou pegar ela e vou fazer esse teste. Só para vocês terem noção, gente. De primeiro eu pensei, tem coisa errada aí. Andou o ponto do Jeep. Eu até comentei com a Maite e lembrei disso agora. O que acontece, gente? Eu tava com a bobina original do kitzinho, a bobina para CDI, e eu regulei, como vocês viram, em 8 graus. Regulei o ponto em 8 graus. Perfeito? Só que eu troquei a bobina nesse meio tempo e fui conferir o ponto de novo, pedi a pistola para um amigo meu, Leandro, botei, tinha 11 graus. Vocês estão vendo que mudou? Mudou a velocidade da centelha? A velocidade da centelha mudou, alterou. Ela ficou mais adiantada, ficou mais rápida, em 3 graus. Vocês viram que tem uma diferença aí grande? Isso eu notei, gente, que mudou de verdade. Então, vocês já sabem o que eu vou fazer aqui na bobina. E o carburador, gente, vocês viram que eu botei na imagem, ele tava, quando eu acelerava, ele limpava, ficava um jato harmônico, digamos assim. E quando ele estabilizava, ele ficava meio tremendo, ficava tremido o jato. Aí disseram excesso, disseram falta, disseram um monte de coisa, né, gente? Valeu aí pros comentários de vocês, que os comentários de vocês servem como parâmetro para nós também, para nós poder ver e observar.
O que era, gente? Porque ele estava falhando. Era falta de combustível. Era bastante falta de combustível. Eu acelerava ele, aquilo ali, antes de limpar, ele chegava a sumir. Tá. Consegui melhorar o problema da falta de combustível. Eu tinha colocado um esguicho um pouco menor, passei de volta para o original dele, que é o 30. A parte, gente, do Venturi, se não me engano o nome, embaixo. Como você sabe, carburadora não é muito minha área. Na verdade, nada daqui é minha área. Minha área, eu gosto de me encarnar e pesquisar e eu mesmo mexer. Mas é o Venturi, ou é o difusor. O de baixo, gente, que vocês estão dizendo para mim, o teu tá 30 milímetros, o teu tá não sei o quê, tá certo o teu? Sim, gente, é 27 milímetros, que é o original do Willys. Tá certo ali embaixo, tá certo. Só que aí, gente, nesse meio tempo pesquisando e mostrando isso aí para vocês, eu recebi dicas no Instagram. É o Jonas Saul, que ele é inscrito no canal, ele comenta também no canal, ele me mandou uma lista, na verdade uma reportagem de um fórum, sobre quanto o Jeep manda com a injetora dele, injetando combustível. Quanto ele manda? Isso é importante, eu precisava desse parâmetro, gente, eu não tinha esse parâmetro. O meu estava acelerando e ele dava uma engasgada e depois levantava. Eu vi que a injetora não estava injetando o suficiente. Aí disseram para mim também nos comentários, é do Opala a tua, tem que botar do Willys que é mais curta, beleza. Aí o que acontece, gente? Ele me passou um parâmetro interessantíssimo. 10 aceleradas, ele tem que encher uma média de 8 a 10 ml. Aí eu fiz o teste com a injetorazinha que estava aqui nele. Injetei 10 vezes, deu 13,5. Vocês viram que deu muito abaixo. Deu abaixo da metade. Aí, pessoal, até vou deixar a fotinha aqui para vocês verem. Eu fui calçando arruelas nele. Calcei uma arruelinhas 1/8, furinho 1/8. Fui calçando até ele dar o 8. Eu calcei 3 arruelas nessa hastezinha da injetora que eu tenho, que provavelmente seja do Opala, porque é a mesma do Opala. E aí ele fechou 8 ml por 10 bombada. Perfeito. Já nem mexi mais. Também teve comentário, gente, dizendo que o tamanho da haste do Willys é 40 milímetros. Eu medindo com a do Opala, a diferença é muito grande. Passou léguas do 3 arruelinhas. As 3 arruelinhas deu 4,5 milímetros. E a diferença dessa aqui é 8 milímetros. Então eu fui para metade do curso que teoricamente é a do Willys. Eu deixei assim, gente. Eu não vou atrás da injetorinha do Willys. Vou deixar desse jeito aí. E ele ficou liso, redondinho. Ficou bom, gente. Ficou bom. E o carburador continua com aquela mistura feia quando tu estabiliza. Só que ele não falha mais. Ele está redondinho. Não tem aquela falha, não tem mais. Gostaram da dramatização aqui? Não posso ligar. Mas é isso aí, gente, para vocês entenderem. A falha sumiu, mas aquela mistura é feia. Uma mistura tremida. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho o vídeo para vocês verem que eu tenho a filmagem depois. Só para vocês saberem que a gente é transparente mesmo, que a gente tenta mostrar o máximo possível. O Jonas Saul passou para mim essa informação. Eu disse para ele que tinha ficado perfeito, realmente ficou perfeito. Só que eu pensei assim, vou mandar pro Jonas a filmagem agora com ele redondinho. Aí eu comecei a filmar aqui, tava redondinho, acelerava redondinho. E quando eu mostrei o carburador, era horrível, eu me assustei, horrível. Tremendo, enlouquecido, até mais ele tá rindo de mim aqui. Feio pra caramba. Não, nem vou mandar pro Jonas isso aqui. Não mando. Tá louco, tá feio isso aqui pra caramba. Mas eu vou mostrar pra vocês agora e ele vai ver também. Continua feia, aquela mistura ali, ar, combustível, a parte do arrasto dele, feio. Aí esse carburador tem aquelas anomalias diferentes dos outros. Ele tem aquele machinho quebrado lá que segura um tubo misturador no final. O tubinho dele é curtinho. É horrível. Mas ele vai ficar assim, como a gente vai botar a injeção depois. Vai ficar top. Vai ficar perfeito. E, gente, assim, para encerrar, como vocês estão comentando, eu também estou passando essa parte para vocês, que eu estou ciente de que vocês estão falando. Por mais que a gente demore um pouquinho para responder, às vezes, o comentário. Principalmente quando é o vídeo de sexta. Porque o sábado e domingo nosso, a gente tenta descansar o máximo possível, né? Vocês falaram para mim, gente, eu colocar o Igniflex. O kit Igniflex. Show, gente. Aquele kit é muito legal.
top mesmo. Aquilo ali é uma mão na roda, aquilo ali tu chega, instala e sai funcionando perfeito. Aí disseram pra mim aí nos comentários, coloca o kit Igniflex que já vai servir pra ti pra colocar a tua injeção depois. Beleza, gente. Concordo com vocês. Mas se eu fizer isso, eu vou gastar mais na injeção. Por quê? Aquela caixinha da Igniflex, ela é vamos dizer, ela é um módulo de controle das bobinas. E as bobinas que está sendo usada são bobinas sem módulo interno. São bobinas se não me engano, saiu no Uno e no Palio. Que é 2 fios. Uma bobina para 2 fios. No caso é 2 cabos. Vai para 2 cilindros. Aí eu usaria 3 bobinas. Só que aí eu teria que investir mais num controlador para essas bobinas para me usar na injeção. Então sairia muito caro. Sairia o custo do Igniflex e mais um controlador para as bobinas, que eu não poderia usar o controlador da Igniflex, porque a Igniflex já tem um mapa pronto de avanço e tudo. Então eu não conseguiria usar. Não ia funcionar para mim. Eu ia elevar o custo mais ainda. Depois, gente, agora é um spoiler para vocês. Depois, qual é a bobina que eu vou usar, gente? A bobina do Passat VR6. Do Passat, do Golf. Ela é uma caixa que já sai os 6 cabos. E ela tem um módulo interno. E ela é uma bobina barata. Então, essa eu vou usar porque a ICU, a injeção que a gente vai usar, vai controlar essa bobina sem nenhum acessório extra. Entendeu? Vai ser como fosse original. E aí eu uso essa bobina e fica top e simples e uma caixinha compacta. É isso que eu queria passar para vocês, gente. Que eu tô ciente de que vocês estão falando comigo. Eu tô tentando ser eu e a Maitê está tentando fazer um vídeo mais no espaço de tempo preciso para vocês, como vocês estão vendo. É segunda e o vídeo vai segunda. Para poder passar para vocês e interagir com vocês e os comentários de vocês. Tá bom, gente? E o vídeo já ficou gigante. Agradeço muito por vocês terem assistido. E fica ligado aí que tem o próximo vídeo e você já sabe que o tanque vai pro lugar nesse meio tempo. Tá bom? Até mais.